SA Gravação a Laser. Gravação a laser, brindes corporativos, presentes personalizados. Transforme ideias em lembranças inesquecíveis. Na SA Gravação a Laser, cada detalhe faz a diferença. Personalizamos brindes corporativos, presentes, placas, troféus, canecas, garrafas, canetas, tábuas, itens em madeira, metal, vidro, acrílico e muito mais, com acabamento de alta qualidade e precisão. Seja para fortalecer a identidade da sua empresa, presentear clientes, colaboradores ou surpreender alguém especial, temos soluções exclusivas para todas as ocasiões. Acesse nosso site sagravaçãoalaser.com.br, nosso WhatsApp 549-8112-0032. Estamos na Rua Ernesto Casara, número 330, bairro Salgado Filho, Caxias do Sul. SA Gravação a Laser, o que é exclusivo não se esquece jamais. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, boa madrugada, bom presente para você que está junto conosco no Teoria de Tudo ao Infinito e Além, edição de número 829 do Teoria de Tudo, na nossa contagem, progressiva numa direção, regressiva noutras, na relatividade do tempo, em homenagem ao grande físico, o Stephen Hawking, mas também, não com a pretensão, não é de resolvermos os enigmas do Big Bang. Todo mundo tem a sua teoria, a sua tese, e juntos, em busca da razão perdida, vamos aqui construindo, quem sabe, não é, uma civilização melhor, um melhor acervo digital de entretenimento e também de conteúdos importantes. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia. Estamos por toda a plataforma, no Facebook de Sabe Caxias, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Falei o Instagram, com sotaque português, no Instagram, no YouTube, também no radioportal sabecaxias.com.br, a nossa pós-audiência também, um grande abraço. Hoje é o último dia do mês de julho, tá virando já o ano de 2026, 31 de julho de 2026, 16 horas 8 minutos, o que não é nada agradável dizer, 24 graus, tá muito bom, se não fosse inverno, daqui a pouco a tempestade já aparece de novo, não vamos nos iludir, não é que já passou totalmente a tempestade, vamos tentar ser um pouco mais inteligente que isso, como fazem os japoneses e outros tantos acostumados aí com as mudanças climáticas já há mais tempo e que conseguem resolver mais rapidamente. Aqui a gente reza, o brasileiro reza para que o Guaíba não encha, para que a casa não caia, o pobre volta para onde alagou e faz uma palafita, e assim nós vamos vivendo, Um dia a gente melhora. Teoria de Tudo que tem o apoio da Unicesumar, nota 5 no MEC, melhor EAD do Brasil. Direto aqui falamos do Polo de Caxias do Sul, aqui junto com o Spirit Hub também, não é, palestras e informações e vários cursos profissionalizantes. Aqui também tem a Go Coffee, onde você tem um café especialíssimo, esta franquia, esta marca nacional. A Go Coffee traz para você também um ambiente integrado à universidade. CPR Rodas e Pneus, TV Caxias, Canal 14 da NET, Mecânica São Eloy, Agrícola Juriti junto conosco, Mecânica Tecnicar, a TV Câmara, que está com sinal aberto agora, também está junto conosco divulgando aí este sinal. Você pode encontrar aí o link no rádio portal Sabe Caxias. E lembramos também, claro, que temos o Cursão Mais Garra, que está começando, inclusive, as aulas do intensivo para o Enem, agora, 10 de agosto, com 4 dias por semana de aulas especialíssimas, mais de 50 anos de tradição. Cursão Mais Garra junto conosco. Hoje nós vamos falar de eleições, não é? Daqui a pouquinho já está conosco aqui, o Dr. Giancarlo Donato, que lançou um livro recentemente, agora, no momento, da hora,
Ele é de Caxias do Sul e lançou o livro sobre as novas regras que vão orientar as eleições de 2026. Mas precisamos citar que a nossa pós-audiência já conta, né, com algumas manchetes que marcam este período, já que você pode estar nos vendo no futuro e até em outro espaço, já que estamos, né, no streaming para o mundo todo e para outra dimensão, vamos saber só o dia que isso acontecer. Lula diz que Palácio da Alvorada é desumano para morar. Deve ser, né, Lula? Nossa, quanto triste deve ser morar no Palácio da Alvorada. Paraguai entrega nota de repúdio ao embaixador brasileiro após a fala de Lula, que falou besteira mesmo, né? Não tinha nada que citar a guerra do Paraguai. Entenda quanto os trabalhadores receberam de lucro do FGTS quando o dinheiro pode ser sacado. Novos CNPJs alfanuméricos começam a ser emitidos pela Receita Federal. O que aconteceu com a Bolsa Brasileira? A B3 atrasa a abertura de negócios nesta sexta. Gasolina com 32% de etanol começa a ser vendida neste sábado. Então vende etanol, né? Vamos dizer que tem, então, X% de gasolina no álcool, porque é isso que está acontecendo, e enganosamente para variar, mas o brasileiro não tem, né, organização ainda madura, social, não todos, né, mas a maioria da população para reclamar, né, e ir para o PROCON, né, porque a gasolina está subsidiada, inclusive, só até depois das eleições, não pense em outra coisa, não. Flávio Bolsonaro diz que respeita a decisão do PP sobre Tereza Cristina e segue buscando vice. E, por último, né, empresas terão acesso a linhas de crédito para novos projetos de inovação e desenvolvimento do turismo gaúcho. Também no Rádio Portal Sabe Caxias, né, você encontra informação, notícia, destaque ao longo desta sexta-feira e no final de semana. Vamos então à nossa entrevista de hoje. Eu vou trazer aqui o Dr. Giancarlo, atento às novas regras que passam a orientar as eleições de 2026. O advogado Giancarlo Donato escreveu o livro Resoluções Eleitorais 2026, as mudanças que vão decidir a eleição. Entre fevereiro e março deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, editou 14 resoluções que disciplinam diferentes aspectos do processo eleitoral, como o uso da inteligência artificial, que é uma coisa que aconteceu recentemente com esse boom de inteligência artificial, a prestação de contas de campanha, a fiscalização e a auditoria do sistema eletrônico de votação, entre outros temas que eu trago ele aqui à tela para conversar conosco sobre isso. Doutor Giancarlo, seja bem-vindo aqui ao Teoria de Tudo. Nosso muito boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Agradeço desde já a participação no evento, né? Dando bom dia, boa tarde ou boa noite a todos todos e todas que vão estar nos assistindo aqui. E espero contribuir um pouquinho com o debate democrático que a gente vem trazendo, né? O meu escritório, a matriz é aqui em Caxias do Sul, mas eu atuo lá em Brasília, nas Cortes Superiores, e tive essa ideia porque acho que a população, né, o livro ele é acessível a todos, jornalistas, advogados, com todo respeito à magistratura que vai atuar, e a pessoas comuns para poder entender o que essas resoluções vão impactar daqui para frente, né? Porque é uma coisa que não existe ainda, então a gente vai debater por um bom tempo essas resoluções que estão começando a viger desde março desse ano. Exatamente. É importante, assim como no jornalismo, nós temos aqui a função de descriptografar, às vezes, o que é um pouco mais complexo para a nossa audiência, doutor Giancarlo. Eu creio que o senhor tenha previsto que essas dificuldades serão desafiadoras, não é? Então eu gostaria que o senhor citasse quais os principais desafios, não é, que gerou a confecção do livro. Bom, a ideia ela nasce, tá? A ideia ela nasce a partir do seguinte momento. Todo advogado, candidato, pré-candidato, eleitor, em março dos anos das eleições, recebem novas resoluções. Como é que é uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral? Ela hoje é feita numa forma de uma lei. Por isso que às vezes a gente vê uma resolução com o número lá de 2019 sendo aplicada hoje. Mas por quê? Porque lá em 2019 se criou uma regra padrão, como se fosse uma Constituição Federal, como se fosse um Código Civil, um Código Penal,
E aí, as resoluções que ingressam nas eleições, nesse caso, em março desse ano, elas buscam ou trocar conceitos que estão ali dentro, de forma que a população e o nosso direito esteja evoluindo, como é uma lei. E essas 14 resoluções, né, tem resolução que fala sobre calendário, então eu não comentei isso no livro. O livro de prestação de contas é um livro à parte, porque é um regramento tão específico que até o próprio TSE hoje está renovando o sistema de prestação de contas, que antes era como se fosse um sistema do imposto de renda, que tinha que baixar o aplicativo, às vezes tu tinha dados em outro, e aí ele dava incompatibilidade. Hoje, agora, o sistema vai ser, já dando um spoiler, eletrônico. Então, o candidato, o advogado, o contador vai estar emitindo ali a nota que fez no gasto público, e imediatamente já coloca no sistema. Se tiver alguma irregularidade, o sistema nem vai aceitar, ou vai fazer um apontamento. Exemplo, né, dessa situação, desse gasto, assim, ou de um apontamento. Foi feita uma doação com o CPF, e aí ele recebeu, só o candidato não sabe. Na hora que eu vou fazer o registro dessa doação, está no CPF de uma pessoa que faleceu. Então, o sistema vai acusar, esse CPF é de pessoa falecida. Se não deu tempo de eu usar aquele dinheiro, né, porque eu preciso, qualquer receita que entra dentro da conta do candidato, eu preciso informar, entrou receita. Eu vou lá e informo. Então, eu não uso esse dinheiro para não cair numa receita de origem não identificada, chamada RONE, né, e que pode levar a uma não aprovação das contas, e aí o candidato não ficar como aprovado dentro do recurso do processo eleitoral, né? Sim, é uma espécie de malha fina, né, da prestação de contas. É uma malha fina. Desde agora que candidatos que estão cumprindo alguns regramentos, de querer impulsionar alguns tipos de pré-campanha, tu não pode, ainda hoje, né, tu não pode fazer pedido de voto, tu não pode falar mal de forma negativa, né, de um candidato, tu não pode ser misógino, tu não pode, dependendo da situação, falar mal da justiça eleitoral ou da urna eletrônica. E isso, o próprio tribunal ele vai estar observando esses cumprimentos dessas regras. E através disso me deu estalo. Como eu vou aplicar um regramento que às vezes demora 1, 2 anos para que o Poder Judiciário me diga qual é o conceito daquilo que vai me aplicar na minha eleição, se eu não tenho esse conceito, pelo menos um conceito genérico. E a partir disso eu tive essa ideia, né? Eu brinco que eu tenho meu próprio STF, que é a minha esposa, né? Que foi lá e disse, de manhã tu vai escrever, de tarde trabalha para o escritório, e de noite tu escreve. E aí consegui escrever desde o lançamento das eleições, começou dia 4 de março, eu consegui terminar o livro dia 31 de maio, né? E aí mandei, obviamente, para correção, editora, enfim, né? Todo esse processo que precisa ali. E aí a editora que aceitou, até vou te passar o livro aqui, sim, esse livro aqui, ó. Olha que legal. Eu vou botar em destaque aqui, doutor. Resoluções Eleitorais 2026. Isso, da editora Juspod, uma editora bem conceituada no meio jurídico, né? E é um livro para agora. Não vai ser um livro, mas em 2028. Não, é para agora. A pessoa entender o conceito de tudo que está sendo feito e poder aplicar de forma prática. Esse foi o cenário que eu criei para montar esse livro. Perfeito. E dentro dessa sua apresentação, e aí nós vamos dar alguns spoilers, inevitavelmente, mas é importante ter o livro para quem quiser se aprofundar, né, doutor? Isso que é professor também sabe. Muitos usam, inclusive, criticar os tribunais como palanque eleitoral, né? Isso também não é novidade. Não é novidade. Tem uma de cabeça agora, não me lembro, porque das 14,
Eu, infelizmente, assim, eu não consigo decorar a quantidade enorme de leis, né? Porque senão eu seria tipo meio que um vade-mecum ambulante, né? É Qual tal verdade. lei? Tal lei é É, essa. Não. é. Então, são recomendações que eu fiz. Não façam isso porque a Justiça Eleitoral vai estar atenta. Uhum. Mas qual é o nosso grande calcanhar de Aquiles? Tá? Que eu Isso. comento no livro ali, que eu chamo de cabeça de hidra, né? O Uhum. senhor que gosta um pouco de mitologia, me parece, Certo. dessa situação. Qual é o grande problema? Hoje, digamos que a gente tivesse esse vídeo que eu estou fazendo fosse uma deepfake. O que é uma Uhum. deepfake? É uma criação onde eu pego um rosto de uma pessoa e coloco falas e expressões nela que não são verdadeiras, que é chamada fake news, né? Ou uma Uhum. mentira, como a ministra Carmen Lúcia gosta de dizer, e trazendo isso para o mais antigo, né? Que a gente gosta de fazer essa comparação, a fake news, a mentira, ela já existe há muito tempo. Ela só Sim. ganha uma nova roupagem daquela senhora lá do interior que ficava debruçada na janela e que Uhum. passava a filha da vizinha e dizendo: olha, a filha da vizinha está andando com aquele cara. Aí ela fala para a mulher do lado aqui: então, mas Uhum. quem é aquele cara? Ah, eu acho que ele é casado. Pronto, aquela ali já vai dizer que o cara é casado, Sim. que já provavelmente engravidou a guria e a guria já sofreu o que podia imaginar e não imaginar É. dentro daquela cidade ali. Então, isso é uma fake news. Só Uhum. que trazendo isso para o mundo digital, hoje vai ser um vídeo gravado, onde eu vou estar usando uma fala minha, onde eu vou estar usando um rosto, que pode ser do ministro Alexandre de Moraes, pode ser do Gilmar Mendes, pode ser o seu, pode ser do Aconteceu, né, Getúlio. doutor? Me permita interrompê-lo. Aconteceu essa Claro, pois semana na não. campanha do Flávio Bolsonaro, né? Um vídeo do Jair Bolsonaro que ele disse não ter autorizado, né? Etc. Exato, exato. Mas veja bem, ali eu tecnicamente vi, são dois problemas, né? Uhum. A primeira parte eleitoral. O vídeo ele é muito explicativo no início e demonstra que aquele vídeo foi construído com inteligência artificial, ou seja, a pessoa que vai estar vendo, ou que as pessoas que viram de forma presencial, sabiam que aquele vídeo não é. O problema Ah, é ok. quando a pessoa que está vendo não sabe. E aí nós Uhum. temos que pegar desde eleitores jovens, de 16 anos, a eleitores mais antigos, né? Claro. Sei lá, nos seus 80, 85 anos, que exercem seu direito de cidadania. Ele olha aquilo ali, o ex-presidente está falando. Não, não era ele. Ele já disse no Exato. início que não era ele. Só que aí tem um outro viés que, como eu mencionei numa explicação, a oposição pega esse contexto e joga para a fala. O presidente que está condenado, infelizmente está condenado, aqui fica Uhum. uma visão minha, Claro. ele autorizou, ele descumpriu o regramento da execução penal. Bom, isso vai ser discutido lá na seara da execução penal. Os advogados já falaram que ele não autorizou. Bom, então se Uhum. ele não autorizou, nada ocorre aqui. O ministro Alexandre é que vai ter que decidir se ocorreu ou não. Agora, na seara eleitoral, eu não vejo problema, porque o Sim. vídeo cumpriu o que a regra determina. Que identificou Explicar a que era uma situação. inteligência artificial. Exatamente. E Uhum. isso vai ser necessário para toda a campanha eleitoral daqui para frente. A não ser que Uhum. um novo regulamento lá em 2028 modifique esse regulamento atual aqui. É. Tanto é que se me permite aqui, eu Claro, vou tem tempo, ler, doutor. Pode ficar à vontade. eu vou ler a frase do capítulo da inteligência, propaganda eleitoral e inteligência. Olha o que eu falo no início. Uma situação. A inteligência artificial, ela não é neutra. Usada para enganar, destrói eleições. Mas quando usada com transparência, ela amplia o debate democrático. Uhum. E aí, o que eu digo? Por que eu digo isso? Porque qual é o grande problema? E aí, fazendo agora, vamos
agravar essa situação. Digamos que isso aqui fosse uma deepfake, aí eu vou lá no seu programa, baixo, o senhor não sabia que era eu, tentou fazer todos os mecanismos, não, eu acho isso aqui é o doutor, não estou tendo contato com ele, e publicou ali a sua matéria. Aí eu vou lá, baixo esse vídeo, jogo no WhatsApp, e aí a gente perdeu o controle. Sim. E aí, veja bem, o TSE vai estar controlando, inclusive, os administradores de grupos de WhatsApp. Para quê? Para que esse vídeo, que nós estamos aqui supondo que fosse uma fake news, e usada como uma deepfake, não seja propagado a um grande alcance. Porque quando eu, né, advogado, ingresso, olha, lá dentro daquele grupo, tem uma deepfake que é usado contra o meu candidato, seu prefeito, governador, presidente, cada mensagem que ela é enviada, a criptografia do WhatsApp, ela modifica. Então, eu identificar e quebrar essa criptografia até a Justiça Eleitoral dar a ordem, se aquela pessoa que está usando o WhatsApp está usando ainda uma VPN, né? Sim. O que é uma VPN? Ocultar aonde está o IP, né? Sim. Cada nós aqui temos doutor, só para traduzir, ocultar onde é que está o computador de origem daquela informação. Exatamente. O celular, o e-mail, está dificultando isso. E aí, a plataforma eleitoral não consegue dizer, esse IP, o computador ou esse celular está aqui no Brasil. Eles podem dizer assim, agora esse celular está lá nos Estados Unidos. Aí eu vou ter que ir lá solicitar que esse IP caia. Mas aí eu tenho que enfrentar a lei americana. Ou eu tenho um celular ofendendo uma misoginia com a mulher lá na região da Irlanda, e eu vou ter que enfrentar essa lei irlandesa. Sim, então, de quebra de sigilo. E nesse meio do caminho, a propaganda já foi. Sim, já migrou para outro lugar. Já foi para outro lugar. Então, qual é o objetivo? Que as plataformas cumpram um acordo, tem um acordo que já foi feito com partidos, com representantes dos grandes partidos, representantes dos presidenciáveis, para que isso seja visto e seja cumprido de maneira imediata. Porque eu posso pegar esse vídeo, daqui a pouquinho eu distorço um pouco o vídeo, e mesmo que eu distorça agora, o Poder Judiciário pode dizer, não, eu já tenho essa representação, eu vou lá na internet, lá no Meta, né, no Meta, Facebook, Instagram, tem uma rede, WhatsApp. Que é da Meta também. Que é da Meta, e eu vou lá, tranco aquilo ali. Sim. E aí, veja bem, é obrigação do Meta guardar os dados, aqueles dados ali, para futuro exame de um possível ilícito eleitoral. Então, veja que o TSE está preocupado com isso e colocou regras rígidas para as eleições de 2026. Me passa aqui o pensamento, doutor, que os próprios candidatos têm que ter essa preocupação ampla, porque um eleitor mais entusiasta e afoito, afobado, no intuito de ajudar o seu candidato, pode acabar prejudicando, não é? E aqui nós estamos falando das redes sociais que ainda estão sem regulação, tem aí a questão da regulação da internet, que está bem complicada, de acordo com o que o senhor fala, e lembra também a necessidade do jornalismo com fonte de credibilidade, também nessas questões de verdade. Aqui o senhor me fez uma parte muito grande, e eu vou esclarecer assim, hoje, se o senhor me perguntasse, precisa regulamentar as redes sociais? Eu digo com toda certeza, não precisa. E por que eu digo que não precisa? Porque aqui, hoje, ou lá em Brasília, eu sempre afirmei, a internet não é uma terra sem lei. Eu, e provavelmente outros colegas, nós encontramos, e se eu encontro, que sou um advogado, o Poder Judiciário também encontra quando quer. O Código Civil já é o suficiente, né? Já é, tem o Código Civil, tem o Marco Civil da internet, tem tudo.
Então, quando eu faço um registro dentro de uma plataforma, né, de novo do Meta, qualquer uma dos exemplos, né, Face, WhatsApp, eu tenho que colocar o meu rosto, Sim. eu tenho que colocar um telefone, eu tenho que colocar um e-mail e vai ter o IP. E nesse meio do caminho, eu vou ter esses dados. E se você estiver fazendo uma ofensa, e que não é uma crítica, e veja bem, é importante esclarecer, ofensa é eu chegar e dizer assim, ó, olha, aquele deputado ali, ele desvia a emenda parlamentar. Ou seja, ele não está chamando o cara de corrupto com a palavra corrupto, mas ele está dizendo que o cara é um corrupto. Sim. Ou ele pode estar dizendo, às vezes, que eu já vi casos de homens e casos de mulheres, ofensas são independentemente do gênero, Claro. contra outros, independentemente do gênero, que era um caso famoso, eu não vou mencionar o nome da deputada para preservar ela, mas o rapaz disse assim para ela, toda vez que você cometer uma situação, não vou falar o palavrão, obviamente, né? O meu Sim. órgão masculino levanta para tu sentar. Uhum. Isso foi falado publicamente? Foi falado publicamente na rede social da deputada. Uhum. Olha Aí só. a gente pegou esse print e processou a pessoa, a gente achou a pessoa. Sim. Aí, quando ele foi falar na defesa dele, o que ele disse? Não, mas eu não quis... Olha o absurdo agora, é pior. Uhum. Uhum. Eu não quis dizer que era o meu órgão sexual. Eu quis dizer que era um pé de uma cadeira. Ah, tá. Sim. Entende? E aí, por isso que eu digo assim, ó, eu não preciso regulamentar. Deu uma caída aqui, mas eu vou voltando. Eu Sim. preciso dar ferramentas para que o Poder Judiciário identifique. Ou seja, o link, que a gente chama de URL, eu preciso achar quem é aquele IP, aí do IP eu vou na telefonia, né, qual das empresas, ó, esse telefone aqui está vinculado aqui CPF. Ah, o CPF tal, o endereço tal, papapá, papapá. E aí tu vai atrás dessa informação. E aí o Poder Judiciário vai lá e diz, ó, isso aqui que o senhor falou é crítica, ainda que áspera. Ah, não, isso aqui que o senhor falou não é uma crítica áspera, foge do seu limite de liberdade de expressão. O próprio STF ele já disse que o limite da liberdade de expressão ela não é absoluta. Eu não posso chegar para o senhor e chegar a dizer assim, com todo respeito à sua pessoa, ah, o senhor tem cabelos brancos, que eu também já tenho, tá? Então nós podemos conversar assim. O senhor tem cabelos brancos, só não pode estar mais na rádio aqui. Eu não pode, não pode. Aí Sim. eu defendo essa bandeira e nós ficamos aqui num bate-boca e aí eu quero processar. Cara, isso não é crítica. Não é uma crítica. Eu estou ofendendo a sua pessoa. Sim, então, é etarismo no caso. Exatamente, entendeu? Então, essa ofensa, ela foge de qualquer crítica, ainda que áspera. Eu poderia, né, com todo respeito à sua pessoa, dizer assim, olha, o seu programa aqui é mais voltado ao lado da direita, ou o seu programa é mais voltado ao lado da esquerda, e eu não concordo com esse tipo de situação. Isso é uma crítica, ainda que ácida, se a gente poder entender nesse ponto. Mas é o limite da minha liberdade de expressão e da minha liberdade de poder criticar o seu programa. Claro. Agora, quando eu parto para uma agressão mais forte, aí eu tenho que examinar. Já vi deputado ser chamado de corno, de assassino, de batom, que ele usa batom na cueca, não, chega a ser cômico. É cômico, doutor. Desculpe. É o Brasil, né? Do Tiririca. Né? Aí, uma semana passada, antes de vir em Brasília para cá, o cara disse assim, mas as expressões que a gente usa aqui, porque ele usou a palavra corno, e a outra expressão foi, eu vou trocar os palavrões, mas pegue as iniciais, Feira da Fruta. Né? Ele era um corno em Feira da Fruta. Eu disse, cara, olha só, essas expressões, ok, são usadas, mas são usadas com amigos. Agora, e com todo o respeito à dor que isso causa nas pessoas, o que envolve a vida privada de um parlamentar na sua atividade parlamentar? Pode ser isso
ter um outro setor da sua personalidade que o torne um excelente político, porque nós estamos num momento, doutor, onde essa tergiversação de conceitos maliciosa nos leva a distorcer, né, o conceito de crítica, o conceito, né, de liberdade de expressão, maquiavelicamente, justamente com objetivos escusos mesmos de atingir objetivos à marreta, né? É verdade, não concordo com o senhor. Tanto é que nas eleições passadas, um candidato que eu defendi aqui em Caxias do Sul teve o seu corpo colocado num papelão, e aí colocaram 2x nos olhos dele, e ele com as mãos assim, ou seja, estão pedindo a morte dele. Sim. Isso aí é degrenir a imagem da pessoa, né? É um crime, né? Ou seja, aí, nesse caso, o que nós fizemos? Nós ingressamos com uma representação eleitoral para retirada daquele post do ar. A pessoa que fez recebeu uma multa, pode ser, né, as representações, dependendo do contexto, são multas de 5 até 25 mil, às vezes de 18 até 30 mil reais, dependendo do que tipo de representação está sendo feita. E ingressamos com ação indenizatória. Porque não é só a multa administrativa que aquela pessoa sofreu, é denigrir a imagem daquela pessoa. Ou seja, a população está num extremo que eu olho daqui, hoje eu falei num exemplo para uma colega sua, eu olhando daqui, eu vejo que o número é 9. O senhor olhando daí vai me dizer, não, mas eu estou vendo que é 6. E aí a gente fica, é 9 ou é 6? É 9 ou é 6? E aí até no ponto que a gente começa a se debater. Exato. E não se aceitar mais. E não há razão nisso, né? Porque se perdeu a perspectiva, né? Exatamente. Isso, para mim, não faz parte mais de democracia. Eu tenho que olhar para o senhor e dizer, não, tudo bem, você está vendo que é 6, ok, eu entendo que é 9. Exato. Podemos discutir na justiça? Podemos, mas jamais eu ir para cima do senhor e querer lhe agredir. Isso não dá. Algumas coisas são fatos, não é, doutor? Aí a gente vai voltar às questões das resoluções, mas rapidamente, isso lembra uma piada, né, da pessoa muito teimosa que teimava sobre queijo e sabão e comia sabão dizendo que era queijo, né? E aí foi a teimosia até que a pessoa disse, é ruim, mas é queijo, comendo sabão. Ave Maria. Minha nossa. Isso meu pai contava. Mas, bom, voltando à questão das resoluções, algumas novidades que eu achei extremamente importantes. Tá? Perfeito. Primeiro, na questão das prestações de contas, hoje, os partidos políticos eles vão ter que destinar dinheiros específicos para as pessoas indígenas, que antes não se tinha, tipo um apanhado, né? Um fundo ali específico da justiça, ele tinha que destinar para a questão de negros, né? E os indígenas estavam nesse bolo ali. Agora não, agora nós temos um fundo específico para negros e negras, ou mulheres afrodescendentes e homens afrodescendentes, dependendo do conceito que você quer usar, em uma população indígena, né, de homens e mulheres, ou um índio ou uma índia, como você quer usar. Porque eu aprendi índio e índia, então me desculpe se eu errei o conceito. Não, aliás, isso é bom a gente comentar, porque ainda não está bem consagrado o termo correto, né? Eu mesmo confundo às vezes, doutor, no sentido de que eleitoralmente esses fundos devem ser destinados a essas populações? Sim. É uma criação agora, né, da própria resolução. Um dos pontos é esse. E veja bem, né, por que isso? Para que não ocorra um caso que aconteceu recente, mas que não chegou nesse ponto, mas veja a importância das convenções eleitorais. Uma candidata de um determinado estado, que não é aqui do Rio Grande do Sul, eu não me lembro se é do Norte ou Nordeste, ela quis a reeleição, só que ela não foi aprovada na convenção. Sim. Aí, o motivo. Por quê? Porque ela foi condenada no segundo grau por usar o dinheiro público para fazer, salvo me engano, ela fez um negócio na face dela lá, botou um botox, ou seja, ela não foi aprovada. Óbvio, né?
Entendeu? Ela usou o dinheiro para fazer aquilo ali. Não dá, né? Sim. Veja, é o mínimo do razoável que você está com dinheiro público e vai querer fazer isso aí. Isso vale para um condomínio de edifícios, de apartamentos, né? É dinheiro público. Né? Eu pegar o dinheiro do condomínio e disse, não, eu vou pegar essa reserva aqui e vou tirar umas férias em Cancún agora. Não dá, entendeu? Sim. A comparação é a mesma. Então, se a pessoa tiver um mínimo de razoabilidade, ela não teria sido condenada e estaria provavelmente ali se candidatando a uma possível reeleição. Mas não foi barrada. Sim, com razão. Eu acho que esse filtro tem que ser feito, principalmente por quem lidera, né? Como nós dissemos, pelo candidato, não estimular, né, o seu eleitor a fake news, a deepfake, ao candidato que não tem, né, todas as aprovações necessárias, não é a lei da ficha limpa, porém, no Brasil ainda é um problema. O senhor fala no seu livro também, né, sobre várias resoluções, não é? Registro de candidaturas, elegibilidade e outras tantas, né? Exatamente, me lembraste de um ponto fundamental. Existe agora foi criada uma lei, salvo me engano, em 2023, 2024 ali, essa lei, e aí a resolução veio a esclarecer, que é o famoso RDE, tá? O Requerimento de Declaração de Elegibilidade. O que quer dizer isso? Eu tenho dúvida se estou elegível ou não. Mas como assim? Essa candidata que nós mencionamos no exemplo, ela já havia sido condenada. Então tem uma série de requisitos lá na lei da ficha limpa, que a pessoa, se for condenada naquilo ali, não vai poder. Mas aí se discute a questão de dolo, nós já entramos numa outra seara. Mas, pegando essa situação dessa candidata, a gente olha para o lado e vê dois exemplos, um aqui na nossa região do Rio Grande do Sul e outro na região ali do Centro-Oeste, que são duas pessoas. Um usou deste instituto, o outro não usou este instituto. Qual é? O ex-deputado federal, procurador da Lava Jato, o Dallagnol. Eu não me esqueci o primeiro nome. Alencar. Não, Alencar é um advogado aqui de Caxias, é outro. Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, exato. Ele usou o instituto e o TRE do Paraná disse: o senhor está elegível, pode exercer a sua vontade de se tornar um candidato. E isso, para ele, deu uma força, porque se a declaração fosse contra o registro, quando eu faço o meu registro, eu, como candidato adversário, poderia dizer: opa, olha aqui, ó, ele disseram que o TRE disse que não, ele não é elegível. Então, eu vou lá e impugnava a candidatura dele. Veja que ação nova e extremamente interessante. Sim. Ele conseguiu. Agora, lá no governo do Distrito Federal, tem um candidato que não consegue, que é o Arruda. O Arruda tomou tanta condenação nesse meio do caminho, que hoje ele não se socorre deste instituto. Não se sabe se ele vai concorrer ao cargo de governador do Distrito Federal. Por quê? Porque ele aguarda uma decisão, que até menciono aqui no livro, né, de uma possível inconstitucionalidade de uma norma que deixaria ele com a possibilidade de pedir essa candidatura. Uma espécie de salvo-conduto. Não existia essa resolução de elegibilidade antes. Se não me engano, o Deltan Dallagnol. Mas existia a lei. Né? A lei existia. Mas a lei sim, mas o salvo-conduto, a resolução não. Não. Aí a resolução veio e regulamentou, porque a lei estava muito genérica, e aí veio a resolução e ela esclareceu. Como como funciona o procedimento, prazo, o que deve constar, petição, é advogado, não é, recorre, quem não pode fazer, quem pode. A resolução veio e trouxe esse esclarecimento. Sim. E aí uns estão usando a seu próprio benefício, até para quê? Para que o partido, que veja bem, antigamente, sem essa resolução,
eu chegaria e diria o seguinte: não, promotor, Dallagnol, vai lá, doutor. Eu como ele está no Partido Novo, né? Vou falar Partido Novo. Eu, como Partido Novo, vou dar para o senhor, ele vai a federal de novo, ou senador, mas enfim, eu vou te dar lá 2 milhões de reais para o senhor gastar ao longo das eleições, tá? 1 milhão do fundo eleitoral, 1 milhão do FEFEC. E depois o senhor busca lá em doações de campanha. Quando chegava no momento do registro de candidatura, eu, como adversário, disse, não, mas esse cara aqui foi condenado. Eu vou impugnar o registro de candidatura dele. E aí eu impugnava o registro, porque tem um prazo para tu impugnar o registro de candidatura. Certo. E aquele que também, às vezes, não está dentro do registro de candidatura, por exemplo, o meu nome não estaria lá dentro. Então, no momento que o advogado protocolou, eu tenho que ir lá, correr nos olhos e falar, meu nome está aqui. Ah, meu nome não está aqui. Opa, esqueceu do meu nome. Porque ele geralmente faz uma nominata única. Eu tenho um prazo de 2 dias para dizer assim, meu nome também tem que estar aí dentro aí. E não está. Então, e é um prazo corrido, não é prazo em dia útil, é um prazo corrido. Ou seja, se ele fizer na sexta-feira, hoje é sexta, né? Graças a Deus, eu tenho 2 dias, eu tenho até domingo. Eu não vou, não, segunda eu vejo. Não, eu tenho até domingo para fazer isso aí. Isso muita gente pensa, né, que a justiça não trabalha, né? Só para aprofundar um pouquinho mais a questão da elegibilidade, como nós citamos o Deltan Dallagnol, e a importância dessa resolução, né, porque ressalve as disposições contrárias e opiniões e julgamentos, enfim, devido a uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que decidiu por unanimidade em 16 de maio de 2023, a sua candidatura foi anulada, o que levou à perda do mandato. Então, resumindo, essa resolução, por exemplo, protege desgastes futuros, inclusive para a sociedade, né? Uma interrupção de mandato, um candidato, etc. É isso, doutor? Exatamente, mas tu tirou assim, como se fossem as palavras da minha boca. É evitar não só um desgaste da pessoa, mas um desgaste do próprio partido. Digamos que aqui a minha esposa, que não está presente, fosse a candidata, sei lá, do Novo. Vou botar o exemplo do Novo de novo. E ela só, olha, nós estamos na dúvida aqui, se a senhora pode, não pode, ou a minha estagiária aqui, secretária, que está do meu lado, estamos na dúvida se a senhora pode, não pode. Vamos lá fazer essa ação aqui. A gente vai lá, faz a ação. E veja, se eu fiz essa ação, aqui é um outro dado muito importante, se eu fiz essa ação aqui, tá? E ela adentrou no período de convenção e o meu registro foi aceito, a convenção foi aprovada, lá no momento que for registrada a candidatura, estas 2 ações, o RDE e o registro de candidatura, vão ser julgados de forma única. Ainda que eu vá lá no registro de candidatura e diga, olha, eu quero impugnar. Não é que ela vai antecipar um julgamento, não, vai trazer tudo para um julgamento único, de modo que não hajam decisões conflitantes no futuro, e aí, né? Que pode demorar e já está no exercício do mandato, né? Exatamente. Então, esse é o grande motivo que às vezes não existem nos TREs, no próprio TSE, não existem turmas. É para que seja julgado de forma unânime com todos. Ou ainda que tenha uma situação ali de um 4-3, do 5-2, ou de um 6-1. É para que o pleno, o órgão colegiado, que é o que está lá na expressão da lei da ficha limpa, ele tenha esse julgamento. O órgão é colegiado, ou seja, não é um juiz de forma monocrática decidindo um resultado de uma situação importante para a democracia. Qualquer forma monocrática, né? Eu acho que ela sempre está no limite do autoritarismo. Isso em várias questões, né? Inclusive do microcosmos ao macrocosmos, doutor. Mas às vezes a forma monocrática ela dá uma freada no que foi decidido. Né? Exemplo, né, importante aqui, vamos fazer uma parte, uma questão de ofensas, né? Digamos que o senhor vá aqui e faça uma ofensa específica a uma pessoa.
Sim. E aí eu vou ali e ingresso com um pedido liminar para que essa ofensa seja parada na rede social. Eu não consiga fazer compartilhamentos, nem Uhum. baixar o vídeo. E o juiz de primeiro grau disse: não, isso aqui é uma liberdade de expressão do senhor Miguel. Uhum. E aí, obviamente, eu vou recorrer dessa decisão. Sim. E se eu conseguir demonstrar que isso foge um pouco desse contexto e que eu não quero ainda tolher a liberdade, só quero que tranque esse compartilhamento ou baixar esse vídeo para qualquer tipo de rede, o juiz de forma monocrática, o desembargador de forma monocrática pode fazer com que a meta tenha que cumprir aquilo ali. Sim. Para quê? Para preservar essa prova ali para frente. Porque se eu digo assim, não, eu quero a exclusão do vídeo, literalmente é o que tu vai estar pedindo lá no primeiro grau, né? Sim. Uma indenizatória, exclusão do vídeo e ofensa e dano moral. Então eu posso pedir essa preservação e que fique trancado. Ou que, o que é um linguajar importante no Instagram, que o vídeo seja arquivado. Então tu não Que fique exclui. sob júdice, né? Na verdade. Isso, o vídeo só vai estar arquivado. E veja que essa situação já ocorreu nessas eleições com uma pessoa que fez duas situações. Uma, ela criticou, se não me engano, acho que era lá no estado do Nordeste, não me lembro se é o Ceará ou se era o Maranhão. Ele fez duas críticas, um com prints na tela e outra crítica de uma licitação. E a Justiça Eleitoral entendeu que, como ele era um pré-candidato, pediu só, tu exclui essa situação aqui, tu deixa arquivado. Aí ele fez o vídeo, se filmou, e só, tá aqui na tela, está sendo arquivado o vídeo ali, para preservação dessa prova. A gente já vai encaminhar aqui algumas considerações, doutor, mas o direito é tão bonito e tão filosófico, é um assunto tão interessante, né? Aliás, eu até compartilho que aqui na Unicesumar começo amanhã uma pós-graduação em Ciências Políticas, de tanto que eu admiro e respeito, né? Essa questão social que é a política, né? Lembrando que antes ainda da velha fofoqueira do interior tinha, né, o maquiavelismo romano, né, que não basta a mulher de ser honesta, tem que parecer honesta, o que sendo uma mentira, né? É verdade. E aí, doutor, a própria lei de imprensa precisa avançar na questão do direito de resposta, mesmo baseado no Código Civil, porque há tempos atrás havia o Dentel. Então não ficavam rastros, né? Ficavam rastros por 30 dias, não houve reclamação, ok. Então os jornais tinham, né, a televisão, era mais fácil. Hoje só fala sobre os compartilhamentos. Inclusive, qualquer pessoa pode abrir uma câmera de celular, uma câmera, né, uma rede social e falar o que quiser e cria-se, então, todas essas questões ainda passíveis de análise e distantes, né, de um consenso, de uma jurisprudência. Mas, como o senhor disse, eu concordo, já tinha dito isso, o Código Civil, o bom senso, né, pode pautar essas questões da internet corretamente, se houver, né, boa vontade, né? É verdade. Para terminar, o que estava me lembrando aqui nessa comparação que o senhor fala? O nosso código, por exemplo, nosso Código Penal, era de 1940. Nós estamos em 2025. Eu 2026, é verdade. Até eu me perdi aqui numa data. Eu estava falando um exemplo. Veja bem, tínhamos o conceito, quando eu era estudante, de o que seria uma mulher honesta. Isso quando eu estava estudando lá em 1998. Esse eu tenho Ainda certeza havia esse dessa debate. data. Tinha o debate do que seria uma mulher honesta. Para dizer que aquela mulher que era honesta, olha a gravidade da situação, ela não poderia ter sido, vamos assim, cometido uma infração de ordem sexual. Um adultério. Um adultério. Era crime ainda até esses dias. Exatamente. Então, tu imagina tu pensar nisso
nos dias de hoje. Graças a Deus, isso aí morreu do código. Mas existia essa situação de se pensar lá em 1940 o conceito de uma mulher honesta, ainda em 1998. E não eram nem divorciadas, as mulheres eram desquitadas, né? O que era bem pior para um termo que revela a nossa idade. idade. Não tenho cabelos brancos por diletantismo, não, doutor. É verdade, é verdade. E aí, dentro disso ainda, infelizmente, né, um outro assunto rápido, já que nós citamos aí o gênero das mulheres, existem outros tipos, não é, de xenofobia a gênero, mas o feminicídio não acompanhou a lei, né? O índice aqui no nosso estado, enfim, é muito grande. Há para mim, hoje, um dos maiores índices desse tipo de crime. As resoluções também falam disso, então, muito cuidado hoje, quando você for usar a rede social, e falar para aquela candidata, ou ainda que pré-candidata, que ela é uma mulher que tem que ficar em casa, tem que estar lavando uma louça, que tem que estar cuidando das crianças, que ela não pode se envolver com a política. Isso está lá na resolução e vai ser investigado pela Justiça Eleitoral por um possível crime, né, contra o gênero feminino. Ainda não há... Temos um projeto de lei na Câmara que fala sobre a misoginia. Mas veja, é uma outra situação. Aqui nós estamos falando de um crime, ou de um possível crime, né, ou até mesmo de uma representação com multa, uma indenizatória, porque você vai estar ofendendo aquela pessoa ali. E que eu acho, cara, vamos superar. A gente já passou um pouco da fase daquela situação que a gente está no extremo machismo, no extremo feminismo. A gente tem que ter consciência. A gente foi criado por mulheres. Nós, homens, fomos criados, saímos de uma mulher. Então, se respeitar o outro lado, a democracia vence e aí tu só tem que fazer a campanha para o teu candidato. Ó, eu quero que a minha candidata ganhe, por isso, por isso, por isso. Fale as qualidades dela. Não vá lá e olhe para o outro lá e diz, esse aqui não pode, porque não sei o quê. Não faça isso. Exatamente. Esse é o objetivo. Quando parte dessa iniciativa de baixar o nível, a origem, né, da crítica já deve ser questionada também no sentido da intenção. Você já percebe, né, que a baixa, né, o golpe baixo, né, quando a pessoa entra de sola, né, ali já aí o que vai fazer? Vai despertar o olhar do advogado, vai ver quem é aquela pessoa que está fazendo isso. É um cabo eleitoral. Mas por que o candidato que estava lá naquele momento não repudiou aquela pessoa? Vamos trazer para a justiça decidir se aquela pessoa estava envolvida, se não estava recebendo nenhum dinheiro, ou seja, tu coloca em risco uma candidatura que poderia levar a uma possível eleição. Perfeito. E, doutor, já que o óbvio precisa ser espraiado, dito, né, espalhado para que as pessoas tenham consciência disso, que há a necessidade, né, de fiscalizar a falta de bom senso. O senhor está de parabéns também por trazer este assunto à tona. Gostaria então que o senhor deixasse em consideração final, se quiser, as suas redes, quando será o lançamento do livro, como será, quando ele estará disponível para interessados, por gentileza. O livro já está à venda no site da Juspodium, né? Já está entre um dos mais vendidos ali. A minha rede social, o meu perfil público, ele é @prof. Giancarlo Donato. Lá eu trago dicas de como a gente poder atuar nas cortes superiores, dicas de o que pode ser dito numa campanha, né? O que a gente fala muito dentro do direito eleitoral chamado compliance eleitoral. Tem compliance de empresa, mas também tem um compliance eleitoral para quê? Para que sejam cumpridas as regras, o teu candidato, né, o colega que vai estar me ouvindo aqui, não sofra nenhuma representação. Porque, às vezes, o acúmulo de representações vão te levar a uma ação que vai tirar ali o teu mandato. Por alguma dessas imensuráveis exemplos aqui que foram ditos na tarde de hoje. Muito obrigado pelo espaço, tá? Agradeço de coração, espero ter contribuído para o debate com os teus ouvintes aqui e fico aberto sempre para um debate em outras ocasiões. Conta comigo sempre.
O lançamento do livro vai ser no dia 6 de agosto, ali na livraria do Shopping Iguatemi, se não me engano, a livraria Cultura. Eu sou ainda do tempo da Saraiva, né? Que tinha uma E é o Saraiva lá. Shopping Világio agora, né? Só para a gente lembrar O também. shopping, tá vendo? É o Shopping Világio, com todo respeito, me peçam desculpas, mas vai ser ali no shopping, às 19 horas. Vai ter ali uma sessão de autógrafos, vão ter ali um garçom servindo ali uma bebida não alcoólica, para não cair nos imbrites, não ser acionados os advogados da outra parte. Muito bem, doutor. É importante, né, que se passe por eleições e já começando, né, a transparência dos partidos, dos candidatos no processo para a sociedade, né, muito melhor, inclusive, para chegarmos nesse Brasil do futuro, né, livre de corrupção, num debate renascido, elevado, como se pensa, e não podemos desistir do nosso país. Muito obrigado, foi um prazer conversar com o senhor, até a próxima. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, um bom trabalho para o senhor e fique com Deus. Ok, obrigado, igualmente. Conversamos aqui, né, com o Dr. Giancarlo Donato, trazendo aqui, né, deixa eu voltar aqui para aparecer na tela, questões importantes, né, relacionadas ao direito eleitoral, às eleições, às resoluções, enfim, é o livro que ele lançou. Está também no Rádio Portal Sabe Caxias a notícia. Muito obrigado a você que está conosco, estamos apresentando Teoria de Tudo. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida nós voltamos com o esporte, o quadro Por Dentro da Bola, é o Teoria de Tudo, fique conosco. O Cursão Mais Garra é a curadoria que você precisa para o seu próximo estágio na vida. O primeiro pré-vestibular do Rio Grande do Sul. Mais de 50 anos de experiência. Pioneiro em transformar sonhos em aprovações. Equipe formada por professores experientes comprometidos com resultados reais. Há décadas atuando na preparação de estudantes para vestibulares e Enem, com metodologia consolidada, equipe experiente e acompanhamento pedagógico. O Cursão oferece diferentes modalidades de curso pensadas para atender objetivos, rotinas e fases distintas de estudo. Saiba mais sobre nossos cursos e escolha a modalidade que melhor se encaixe na sua jornada de estudos. Acesse nosso Instagram, @Cursão Garra Pré-Vestibular. Nosso WhatsApp 54936661277. Estamos na Rua Coronel Flores, 749 em São Pelegrino. Venha nos visitar. Cursão Mais Garra, o próximo aprovado pode ser você. Pisar mais na avenida. Quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar, mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Se seu futuro fossem de algoritmos. É assim que um engenheiro de software constrói a própria carreira. Com a graduação à distância em Engenharia de Software da Unicesumar, você garante seu lugar no mercado superaquecido da tecnologia e inovação.
Estudando à distância, você vai aprender a criar, desenvolver e testar softwares desde a programação básica até a construção de sistemas complexos. Durante o curso, você dominará linguagens de programação como C e Java e entenderá conceitos fundamentais de algoritmos e estrutura de dados. Com aulas e atividades 100% online, você utilizará recursos em tempo real para aprender lógica de programação com a mão na massa, realidade aumentada para desenvolver aplicações imersivas, inteligência artificial para criar soluções inovadoras e robótica para explorar o mundo dos circuitos digitais. Em 4 anos, com o diploma em mãos, você será o profissional que as grandes empresas e startups procuram, com possibilidade de trabalhar home office e receber ótimos salários. Então não perca tempo, matricule-se na graduação EAD em Engenharia de Software da Unicesumar e comece a programar o seu futuro agora. SA Gravação a Laser. Gravação a laser, brindes corporativos, presentes personalizados. Transforme ideias em lembranças inesquecíveis. Na SA Gravação a Laser, cada detalhe faz a diferença. Personalizamos brindes corporativos, presentes, placas, troféus, canecas, garrafas, canetas, tábuas, itens em madeira, metal, vidro, acrílico e muito mais, com acabamento de alta qualidade e precisão. Seja para fortalecer a identidade da sua empresa, presentear clientes, colaboradores ou surpreender alguém especial, temos soluções exclusivas para todas as ocasiões. Acesse nosso site sagravaçãoalaser.com.br, nosso WhatsApp 549-8112-0032. Estamos na Rua Ernesto Casara, número 330, bairro Salgado Filho, Caxias do Sul. SA Gravação a Laser, o que é exclusivo não se esquece jamais. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Por dentro da bola. Olá, olá, olá! Boa noite a todos e a todas! 90 milhões em ação e já foi pro Beleléu. O Bamerindos também foi. A TV Cazé já não é mais do Cazé. E aqui nós só não somos tão ricos, mas somos tão chatos quanto eles às vezes, mas muito mais experientes talvez, ou eficientes nas análises, ou não, você que decide. Aliás, também, como o programa do Luciano Huck, não é a abertura mais confusa que eu já fiz para o Por Dentro da Bola. Lembrando que está no ar, nesta quarta-feira, dia 29 de julho de 2026, 21 horas, o quadro Por Dentro da Bola, que já é um programa que faz parte do escopo de Sabe Caxias. Lembrando que a classificação do Caxias está ameaçada, que coisa triste. Juventude ganhou no final do Avaí, o Inter está ganhando do Flamengo, né? Só não está ganhando nas fake news e nas justiças, né? E no VAR, mas isso aí nós vamos falar. O Joselito, que é advogado, inclusive, né, vai falar dessa vergonha pública da banca jurídica do Internacional. E, é claro, do Grêmio também, né? Que está aí na batalha do não rebaixamento e da sobrevivência entre os grandes. Está no ar o quadro Por Dentro da Bola. Eu sou Miguel Brambila. Já trago ele para a tela aqui, Joselito Santos. Tá um volume alto pra caramba aqui. E aí, Joselito, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem?
Tudo bem, Miguel Brambila? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bom dia, boa tarde, boa noite para os internautas, ao pessoal da Rádio Estado Caxias e também aos telespectadores do Canal 14. Legal, né? Como eu te dizia em off, né? Antes do programa, acostumado aqui com a presença de um gasolino chamado Nicolas, de 3 anos de idade, que falava coisas incompreensíveis e olhava para mim e dizia, tá bom? Então, tu entendeu tudo que eu falei, tá bom? Tá bom? Tudo certo. Então vamos nessa. O Caxias, meu amigo, na pauta, né? Complicado, Caxias. Tem mandinga, né? Não pode ser, né? Tem que desmacumbar o Caxias, cara. O Caxias não tá fácil, Miguel. O Caxias fez... até sofreu o primeiro gol diante do Botafogo. O Caxias estava fazendo uma partida interessante. Só que o Caxias está pecando naquilo que vem pecando. Acho que a gente já fala isso, né, Miguel? Há muitos anos. E é muitos anos mesmo, não é questão de 3, 4 anos. A gente está falando, sei lá, de 10, 15 anos. O Caxias peca muito no último terço e eu já vi o Caxias não se classificar numa Série C. Salvo engano, foi em 2010. O Caxias não classificou para o mata-mata. Naquela época era o mata-mata. Porque o Caxias não fez um gol. O Caxias não classificou por conta disso. Então, isso pode acontecer nesse ano de 2026, mas esperamos que não. Ainda tem 4 jogos. O Caxias está num momento de, segundo o presidente, de mobilização, de aglutinação. O Farney Coelho também, que é o executivo de futebol, fala nessas mesmas palavras, que o Caxias está no momento de mobilização, de aglutinação. Porque o Caxias, Miguel, para classificar, eu não sou muito bom de matemática, né? Por isso que eu fiz direito. E marketing também. Tudo bem que o marketing tem um pouco de matemática, mas não tanto assim. O direito também. Mas é bem menos, né? Direito é mais teoria. E eu te digo o seguinte, o Caxias, para classificar com tranquilidade das 4, ele deveria vencer pelo menos 3. São mais 9 pontos para não depender de ninguém. Tem a questão também que o Caxias hoje está atrás no número de vitórias, isso é critério de desempate. Então a situação do Caxias, ela está muito, muito delicada mesmo, Miguel. Eu realmente, nesse momento, eu estou bem preocupado com o Caxias. Não estou nem confiante, nem... Eu estou preocupado mesmo, pensando... Claro, por um lado a gente pode pensar assim, o ano passado o Caxias passou com tanta facilidade na primeira fase, foi o primeiro colocado, e como eu sempre digo, ficou em berço esplêndido depois, e aí fez aquele fiasco no quadrangular. Quem sabe esse ano, tendo que estar com a corda esticada, Miguel, consiga a classificação e aí entre no quadrangular com sangue nos olhos, e aí depois é 50-50, todo mundo vai ter chance no quadrangular. Mas primeiro o Caxias tem que estar lá, né? Eu gostei, não quis te interromper, né? Mas eu gostei da expressão metafórica e praticamente bíblica, né? Pecar no último terço é exatamente isso. Tá faltando religiosidade, né? Porque fé e esperança é a última que morre na torcida do Caxias. A aglutinação do quê? Né? Aglutinar o quê? Esforços para a próxima temporada, né? Mobilização do quê? Né? Tu mesmo disse, né, que o estádio está cada vez mais vazio. Apesar de eu ouvir o grito da torcida, né, vibrante aqui de onde eu me encontro no escritório, bem forte. Depois a gente vê que a coisa não foi bem assim, inclusive as vaias, né? E Joselito Santos, 4 jogos, precisando de 3 vitórias, é um desempenho de 75%, uma matemática básica fácil. É possível? O Caxias não chegou a essa média até agora, de uma hora para outra, dar esse salto quântico? Por isso que eu estou preocupado, porque o Caxias teria que fazer o que não fez até agora, né, Miguel? Então, é improvável, infelizmente é improvável, não é impossível. Não é impossível. O Caxias pode chegar lá no próximo jogo contra a Itabaiana, que não é nesse final de semana, é lá no outro final de semana, no dia 8 de agosto, 7h30 da noite, salvo engano. Deixa eu até conferir aqui certinho para passar a informação correta, mas o Caxias vai pegar a equipe da Itabaiana fora de casa, no domingo, dia 9 às 6h30 da tarde, lá em Sergipe. E o Caxias pode ir lá e pode vencer, sim, claro que pode vencer.
Mas os jogos em casa que está me chamando a atenção, Miguel. O Caxias sempre foi muito forte em casa, né? Historicamente, o Caxias sempre foi muito forte em Série D, em Série B, em Série C. O Caxias sempre foi muito forte em casa. E me parece que esse ano, todas as eliminações, inclusive, todas elas, né, sem exceção, todas as eliminações, a não ser a Sul-Sudeste, que não é bem uma eliminação, o Caxias só não conseguiu passar de fase, mas não foi bem uma eliminação, o Caxias não classificou, é diferente. Todas as outras eliminações, Copa do Brasil, a Taça Farroupilha, o Gauchão, todas elas foram dentro do Estádio Centenário. Então parece que isso traz, a gente fala muito de questão de energia, né? Parece que traz uma energia meio pesada quando o Caxias vai atuar dentro do seu estádio. E o Caxias está com dificuldades, principalmente, Miguel, em relação ao seu gramado, né? O Caxias está virando, infelizmente, piada nacional, porque o Caxias não consegue fazer uma linha reta. A linha do meio-campo do Caxias está torta. Então, tem algumas coisas que a gente pode achar que é frufru, não, mas é básico para um time de futebol profissional. Tu tem que fazer uma linha reta, né, Miguel? Pelo amor de Deus. É uma coisa meio básica no futebol profissional. Se tu vai, olha, nem no amador, eu acho, olha, eu já joguei amador, já vi alguns campos amador, e a linha é reta, Miguel. Então eu não consigo entender algumas coisas dentro do Estádio Centenário. Eu tenho uma explicação, é o frio, né? O cara frio. que pinta, ele precisa tomar uma pinga nas seguintes. O outro lado é lá. Eu acho. O lado de cá é aqui. Eu acho que ele saiu do bar do Tatu e foi fazer a linha, só pode. Que coisa, é grave, realmente é grave, né? Mas não tem ninguém para ver que a linha tá torta e mandar fazer de novo, sei lá. Esperamos que no próximo jogo a linha esteja normal, né? Porque, enfim, é algo que não precisaria estar falando aqui, mas é que o Caxias virou piada nacional, Miguel. Então isso não é legal, sabe? Algumas coisas que o Caxias está começando a virar, assim, chacota. E não é legal isso. Não. Um clube do tamanho do Caxias. Um clube do tamanho do Caxias. Por isso que eu pergunto. Entende? O que está sendo aglutinado? O que se está se aglutinando? Experiência? Entendeu? Não é nada pessoal. Mas chega de discurso, né? Chega um momento que se tu não tem resultado prático, larga, né, o osso, deixa para outro, né? Essa questão psicológica, ela existe. Jogadores diferentes, treinadores diferentes, mas a mesma torcida. Então isso existe. É igual a nossa seleção brasileira, que eu sempre digo, né? Não avança. Depois do Penta, né? Foi só a ladeira abaixo. Porque a gente se ilude. E não existe mais ilusão na vida, no futebol principalmente. Existe corrupção, sim, a gente não é ingênuo. Mas a ilusão de que torcer com o coração vai trazer resultado prático, sem ação prática, é o exemplo da linha torta, né? Entende? Como é que tu vai querer construir sucesso se a tua linha tá torta? Exatamente. Então, o Caxias vai precisar... acredito que a aglutinação que eles falaram é se mobilizar internamente, eles mesmos, os jogadores, darem a resposta. Eu falei isso durante um debate essa semana, que o Caxias deveria dar menos entrevista e trabalhar mais. Porque o Caxias está numa fase que ele precisa mostrar serviço. O Caxias, não adianta ele falar para o torcedor, nos apoiem, acreditem em nós, que o torcedor vai dizer, tá, mas até agora eu acreditei e tu não fez nada. Então faz primeiro para depois agora eu fiz, vamos lá, vamos me apoiar. Porque do jeito que tá, Miguel, infelizmente é um final do ano assim, que ele se torna um dos piores anos do Caxias. Não é nenhum exagero, aqui não é nada, porque o Caxias já caiu de 4 competições. O ano que vem, caso o Caxias não suba para uma Série B, o Caxias vai ter um Gauchão e a Série C. É só. O Caxias não tem Copa do Brasil no ano que vem. Vai depender da dupla Grenal, e a gente tá vendo como a dupla Grenal tá, né, Miguel? A dupla Grenal tá caindo pelas tabelas, literalmente, não é nenhuma metáfora mesmo. A dupla Grenal tá muito mal, inclusive o Inter acabou de tomar o gol de empate agora. Então, a dupla Grenal tá muito mal. Aí o Caxias depende que a dupla Grenal não caia para ter a Copa do Brasil. Ou o Caxias ser campeão da Série C.
e tu falar o Caxias ser campeão da Série C agora, nesse momento, do jeito que o Caxias está, é quase uma utopia. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. No futebol tudo pode acontecer. Mas não é o provável que vai acontecer. Só que o Caxias, ele tem que... E aí eu digo tanto a direção, comissão técnica, mas principalmente os jogadores, que é quem estão em campo, eles têm que demonstrar para o torcedor que o torcedor está errado nesse momento. Porque o torcedor não está acreditando nesse momento que o Caxias vai classificar, Miguel. E isso é triste porque o próprio torcedor não está acreditando no seu clube. Então isso é triste, sinceramente é muito triste na minha opinião. O torcedor é realista, né? Quando o torcedor não está acreditando, não quer dizer que ele queira que o clube desapareça. Ele está vendo que a coisa não está dando. A Copa do Mundo já foi faz tempo, porque 2 semanas no mundo de hoje já é uma eternidade, né? Já aconteceu muita coisa depois disso. Mas a gente viu que a Argentina não ganha a Copa do Mundo superando jogo após jogo. É impossível. 75% de aproveitamento de um time que não consegue se manter vencendo em casa, né? Exatamente. Então, o Caxias vai ter 50% dos jogos agora em casa e 50% fora. Só que tem uma questão, o Caxias não pode depender do último jogo para buscar a classificação, daí vai ser aquele jogo drama, né? Aí o Caxias vai fazer um gol, aí vai entrar no G8, aí vai um outro time lá, vai fazer gol, o Caxias cai do G8, sabe? É aquele jogo, espero que o Caxias não chegue a esse ponto, espero que o Caxias já chegue um pouco mais tranquilo contra a Inter de Limeira, porque é a última rodada, a Inter de Limeira que agora é a 4ª colocada, o Brusque que acabou assumindo a liderança na última rodada, mas também o Inter de Limeira está apenas 2 pontos, tá muito equilibrado, se for olhar, Miguel, ainda, essa Série C, ela segue sendo muito equilibrada, o Caxias está a 2 pontos só do G8, do 8º colocado, só que o problema do Caxias não é a pontuação, não é o saldo de gol, o problema do Caxias é o número de vitórias. Como o Caxias está empatando muito, isso trava a tua campanha, né? Eu prefiro ganhar 2, perder 1, ou ganhar 3, perder 1, sabe? Porque daí tu vai aumentando a tua possibilidade. Agora, como o Caxias está empatando aí nos últimos jogos, só empatou e perdeu, né? Então, acabou estagnando, e essa última derrota, de fato, para o Botafogo da Paraíba foi muito dolorosa, porque o Caxias, aquela história, né, Miguel? Merecer no futebol é muito subjetivo, mas o Caxias não merecia perder, só que futebol não é merecimento, futebol é competência, e como diria Dante Andrés, futebol é bola na rede, e o Caxias não está metendo a bola na rede ultimamente. Muito bem, vamos aguardar os acontecimentos, né? O que mais temos do Caxias aí para a gente virar a página, Joselito Santos? Bom, o Caxias, então, ele está se preparando para a próxima partida, que é só lá no outro domingo, dia 9 de agosto. O Caxias, ele também está no mercado, tá? Mais uma vez vai buscar mais uma contratação. O Quirino acabou sendo contratado, centroavante. Ele chegou na quinta-feira de noite, ele foi anunciado na quarta, chegou na quinta-feira e foi apresentado na sexta, e no domingo já estava como titular, porque o Salatiel tem um problema de pubalgia, então vai um tempinho ainda para o Salatiel retornar ao gramado. Na próxima partida, provavelmente, o Caxias terá volta de alguns jogadores, e o Caxias vai atrás de um primeiro volante, um volante de primeira função, porque não é externado, mas a gente já sabe, né, dentro dos bastidores, que o Caxias entende que o Breno Santos hoje é, sim, o titular da primeira função, mas o Grigor, quando entra, isso foi demonstrado no domingo, quando o Grigor entra, a qualidade ela diminui, então o Caxias está tentando buscar um jogador que faça a primeira, a segunda função, mas preferencialmente a primeira função, porque o Caxias ainda está investindo para buscar essa classificação, né? Então o Caxias está tentando de todas as formas, a direção também está fazendo a sua parte. Meu único senão é que a direção do Caxias fala muito, como tu até questionou em questão da aglutinação, por mais que o torcedor ele esteja desconfiado, mas penso eu, pode não dar absolutamente nada, mas se tu nunca tentar, tu nunca vai saber. O Caxias deveria fazer uma promoção mesmo, aquela promoção assim interessante para chamar o torcedor de volta para o estádio, porque o time não está bem, e aí tu faz o ingresso a R$50 fazendo o Ctrl+C, Ctrl+V, aí de fato não tem como o torcedor ficar
com aquela vontade. Então, tem que fazer. Existe um slogan dentro do Estádio Centenário chamado Grená do Povo. Então, que o Grená seja do povo, porque senão, infelizmente, está sendo o Grená de poucos ultimamente. Muito bem, estamos apresentando Por Dentro da Bola. Vamos virando a página aqui, né, com a vinheta para que o Joselito Santos também volte para falar sobre o Esporte Clube Juventude. Ainda, né, sobre Caxias, realmente, né, R$50 é um preço caro para o time que não está vencendo. Se o time está vencendo, tudo bem, a grana vem. Mas quando o time está perdendo, a grana tem que sair dos cofres do clube e dos dirigentes. E é assim que funciona, não tem saída. Né? Ninguém vai dar um monte de grana para o time ruim que não está vencendo, só por amor, né? Enfim, vamos lá, Joselito Santos, Juventude que ganhou de virada, né? Nessa noite de terça-feira, no final, né? Com chuva e tudo, enfim, conta aí. É um jogaço, né? Jogaço no sentido de emoção, não que foi um bom jogo tecnicamente, até porque a questão climática ela não deixou, né, Miguel? Eu contei, assim, no mínimo, umas 3 pancadas de chuva muito forte. No segundo tempo deu um temporal também, não naquele nível que a gente viu ali. Depois eu vou passar informações do CT, do Esporte Clube Juventude, que teve danos muito, muito grande lá no CT do Juventude, onde quebrou a parte administrativa, o gramado sintético teve problemas. Enfim, depois a gente vai passar maiores informações, que hoje pela manhã o Arthur D'Alegrave nos informou ali no grupo da assessoria de imprensa. O Juventude, diferente do que a gente falou do Caxias, o Juventude ele decolou, o Juventude realmente está se demonstrando uma equipe eficiente, uma equipe que está querendo brigar. Se vai realmente conseguir o acesso de forma direta, isso a gente só vai saber lá na 38ª rodada. Mas que o Juventude está se apresentando e dizendo assim, eu sou o Juventude e eu quero essa vaga direta, isso o Juventude já está fazendo. Porque na noite dessa terça-feira, Miguel, era aquela partida para tu pensar assim, hoje tá difícil, não vai sair gol, era bola na trave, era tentativa, e o Avaí veio para se fechar, porque é uma equipe que está brigando para não cair, hoje estaria na Série C do Campeonato Brasileiro. Só que aí no último lance, aquela história inclusive é um slogan que o Juventude tem, né, que é desistir jamais, e me parece que isso foi incorporado no gramado com mérito do Maurício Barbieri, porque ele entendeu, até eu falei durante a jornada junto com o Zé Teodoro, e em dados momentos me parecia que o Juventude ele tinha que entender como jogar no gramado como estava. O gramado perfeito, tá, Miguel? Não tenho que falar reparos em relação ao gramado do estádio Alfredo Jaconi, a drenagem perfeita, não tinha um espelho d'água sequer, com toda aquela água que caiu, perfeito, só que impraticável, né? Impraticável. E aqui vai o meu parênteses em relação à irresponsabilidade por conta tanto da CBF, mas aí eu responsabilizo solidariamente a arbitragem, porque é ela que tem o comando de dizer assim, não, vamos parar. Tinha dados momentos que parecia que o estádio ia clarear total de tantos raios e trovões. E isso tu tá colocando em risco a tua integridade como árbitro, tu tá colocando em risco a integridade dos jogadores e até mesmo os torcedores que estavam ali, apesar que os torcedores eles estavam mais abrigados, não estavam tão naquelas partes mais abertas. Mas eu penso assim, se tu tá vendo que tá ficando bem complicado a questão climática, Miguel, é uma opinião minha particular, tá? Enfim, cada um tem a sua, mas eu penso que poderia ter sido parado pelo menos um pouco a partida, até dar uma acalmada, porque não foi todo o jogo, foi em alguns momentos. Espera passar o pior e depois retorna. Mas não, foi feito o jogo daquela forma, com raio caindo, com trovão, com temporal, enfim. Então, é só um parênteses mesmo por essas questões perigoso, aí, né? que... eu acho que é um parênteses importante, porque coloca em risco a vida das pessoas. Um raio pode cair, um temporal como esse, até tornado nós tivemos no Rio Grande do Sul, o próprio jogo, né? Tudo bem que você falou que não teve espelho d'água, mas né, uma aquaplanagem do atleta num carrinho mal feito pode gerar uma lesão. Acontece que esse calendário
louco, né, da CBF, que não permite, né, um protocolo mais rígido na questão de segurança dos atletas. Mas é uma questão trabalhista, inclusive, de segurança, né? Acho justíssimo esse apontamento. Não, porque eu não achei justo isso com os jogadores se expor daquela forma, enfim, eu não vi nenhum jogador reclamar, acho que eu estou reclamando por eles, né, porque eu não vi nenhum jogador reclamar, mas é algo que eu realmente senti na partida e não me agradou. Mas o que me agradou foi que o Juventude, ele mereceu, aí sim, na questão, aquilo que eu falei antes do Caxias, que muitas vezes o futebol não é merecimento, mas ontem o Juventude mereceu, foi o time que mais procurou, foi o time que buscou. O Maurício Barbieri, como eu disse, fez o que tinha que fazer, colocou 2 centroavantes porque era um jogo de 2 centroavantes, Miguel, não era jogo para pontas, para aproximação, não, é bola na área, é brigar, é segunda bola, fazer, né, físico. Não tem o que fazer, sabe? Tu até tenta conduzir. A bola molhada. Não tem. Então é chute de longa distância. Pode falar. Até no parênteses, assim, complementando a questão da segurança, uma vida não tem preço, seja fatal ou não, hoje teve sol o dia inteiro. Mesmo que se jogasse sem torcida, atrasasse o retorno, né, do Avaí de volta, se jogasse hoje à tarde com sol, seria muito melhor e muito mais seguro. Pois é, tem todas essas questões que a gente também pode abordar, né, mas enfim, a gente sabe que envolve questões comerciais, envolve esse calendário que tu falou que não tem como fazer, mas enfim, vamos seguir. Eu vou continuar expondo a minha opinião, sem denegrir a imagem de ninguém, mas eu vou colocar sempre a opinião que eu entendo que seja a mais prudente e mais correta nesse momento. Mas falando do jogo, novamente, o Maurício Barbieri, ele fez a leitura perfeita. Ele colocou 2 centroavantes, ele colocou o Alisson Safira, ele colocou o Alisson Safira, não, o Alisson Safira estava com o Allan Kardec, aí saiu o Alisson Safira e entrou o Lucas Alves. E quem é Lucas Alves? Lucas Alves foi o jogador que fez o gol, inclusive. Mas quem é ele? Lucas Alves tem 24 anos, é uma aposta do Esporte Clube Juventude, ele se destacou no Toledo do Paraná, em 7 jogos ele fez 5 gols, aí ele foi para o Figueirense. E ontem ele fez gol em quem, Miguel? No maior rival do Figueirense, que é o Avaí. Então, é um garoto que tem estrela acima de tudo, né? E o próprio treinador Maurício Barbieri tem estrela porque colocou o garoto. Fala o garoto que tem 24 anos, não é tão garoto assim, mas é um rapaz jovem. E ele acabou fazendo o gol da vitória. Teve toda a questão do protocolo do VAR. A Fernanda Kruger, que foi assistente número 1 ali das sociais, acabou assinalando o impedimento. Como todo gol é revisado, aí o árbitro da partida não precisou nem ir na cabine do VAR, ele só escutou, e o VAR disse, não, é gol, porque não tinha como dar impedimento, porque o Lucas Alves, ele acabou saindo muito atrás da zaga do Avaí, e Miguel venceu quem tinha que vencer. O Juventude hoje é o vice-líder, está com 35 pontos, está a 5 pontos do líder, o Criciúma deu uma disparada, mas tem muitos jogos ainda, tem todo o retorno pela frente, então o campeonato está totalmente em aberto, Miguel. Sim, tá me ouvindo aí, José? Tô te ouvindo. Tá, eu tô com o Google Chrome de uma das máquinas bugado, mas vou continuar falando aqui paralisadamente, como se eu fosse um correspondente internacional, tá bom? Estamos aqui falando... sim. Estamos aqui falando, Ariel Palácio falando aqui, né, da Casa Rosada, enfim, pois é. E quais são as próximas ações do Juventude aí? Qual é o plano? Então, a partir daquilo que nós criticamos, mas também daquilo que nós elogiamos, no sentido de que o Juventude pode, né, encontrar o Internacional e o Grêmio ladeira abaixo na subida, né? O que seria, para o futebol do interior gaúcho, que não é tão respeitado quanto gostaríamos pela mídia da capital, um tapa de luva, né? Ninguém quer que o Inter caia, nem que o Grêmio caia. Mas se isso acontecer, vai ter muita gente dizendo bem feito. Nosso amigo Otaviano Fonseca é um deles, aliás. Com certeza, eu tenho certeza absoluta que ele diria isso. Tenho certeza absoluta que ele diria isso. Mas eu considero que daí nós vamos estar enfraquecendo o futebol gaúcho. Ele já não está muito forte. Aí tu vai perder as duas maiores referências gaúchas na Série A. Não sei, mas enfim, isso aí é questão de opinião, né? Cada um tem a sua.
Mas eu acho que, acredito que seria um enfraquecimento do futebol gaúcho se os dois caíssem, ou mesmo se um caísse, já seria um enfraquecimento. Seria interessante que, o que já aconteceu várias vezes, tendo os dois e mais o Juventude, aí tu tem 3 times na Série A, aí sim, o futebol gaúcho fica mais fortalecido, sem dúvida alguma. Bom, tu quer que eu fale a respeito do próximo jogo do Juventude, é isso, Miguel? Pode ser, fica à vontade. Tá. A próxima partida do Juventude, ela não é em casa e não é pelo Campeonato Brasileiro. A próxima partida do Juventude é sábado agora, dia 1º de agosto, às 7h30 na Arena MRV, contra o Atlético Mineiro. O que é essa competição? É a Copa do Brasil, ou como a gente chama, a milionária Copa do Brasil. Como teve a questão da Copa do Mundo, então foram definidos lá atrás os adversários, os dias e horários. Então, passada a Copa do Mundo, não vai ter Campeonato Brasileiro esse final de semana, vai ter Copa do Brasil. No sábado, então, o Juventude joga a partida de ida lá na Arena MRV, e na terça-feira, aqui mesmo no estádio Alfredo Jaconi, aí sim decide a vaga diante da equipe do Atlético Mineiro, que é uma partida importantíssima para a equipe do Juventude, né, Miguel? Porque é dinheiro, é cofre. A gente está falando muito ali da questão da dificuldade que o Caxias vem enfrentando na Série C, e o Juventude também tem suas dificuldades, mas o Juventude tem a Copa do Brasil, e o Juventude hoje está jogando com os grandes, né? E assim, dentro daquilo que a gente está vendo, que o Juventude está se reforçando ainda mais, tem jogadores ainda para entrar, jogadores que são importantes e podem retornar, o Juventude vai se incorporando, e eu acho que pode sim fazer um bom enfrentamento contra a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que venceu o Palmeiras, né? Não venceu qualquer equipe no último final de semana, na última rodada da Série A, mas aí é jogo de mata-mata, é outro tipo de vibe, como a gente diz, mas eu acredito que o Juventude possa fazer sim um bom enfrentamento. Uma notícia ruim, ou 2 notícias ruins, do sábado, é que o Rodrigo Sá não joga, porque ele está suspenso. E o Messias ontem, Miguel, ele parecia o Saci Pererê ali nos últimos minutos, porque ele não conseguia botar nem o pé no gramado. Espero eu que não tenha agravado a sua lesão. Até nós falamos durante a jornada, não tinha mais como Juventude fazer nenhuma alteração, então deveria ter saído, porque igual o Juventude estava com a menos. O Messias, ele não tinha condições, era 0 condições de ficar em campo, provavelmente algum problema muscular. Semana que vem a gente vai informar aqui na nossa audiência qual é o problema, se é muito tempo que ele vai ficar ou não vai ficar, mas já é um desfalque. O Messias, que foi nosso craque do jogo, porque ele realmente fez uma partida exemplar, só que infelizmente ele acabou se machucando, Miguel Brambila. Pois é, aí eu me preocupo com a respeitabilidade, né, ao profissional. Inclusive, não só pelo resultado do jogo, porque se ele está sem conseguir colocar o pé no chão, não adianta nada ficar em campo. Nem o time pode contar com ele. É verdade, é verdade. E me chamou a atenção o Maurício Barbieri não pedir para ele sair, né? O teu comandante olhando ali no gramado, e ele não faz. Isso me chamou a atenção. Mas ele seguiu até o final. Então, mas enfim. Ele mesmo teria que pedir para sair, né? Olha, vou sair, acabou, né? Não tenho mais condição, né? Pois é. Eu não entendi muito bem. A gente está vivendo aqui algumas questões trabalhistas mesmo, que os atletas precisam, né, estarem mais, porque os salários são altos e tudo, mas não é para todo mundo. A gente faz essa crítica no bom sentido, não dá pessoal a ninguém, mas a gente vê, né, que as coisas estão complexas em vários momentos aqui no nosso futebol Juscelito Santos. E de Juventude, então, né, eu não sei o que tem aí para a gente encerrar, depois a gente vai passar o ano passando de dupla Grenal. Passamos a régua da Copa do Mundo. Na semana passada tivemos um problema para não fazer o programa, só para a gente não deixar em branco, né? Citar a Copa do Mundo. Para fechar aquela questão, como eu falei, do temporal, né? Inclusive, eu vou ler aqui a nota que o Arthur da Alegrave acabou passando para nós.
Na madrugada desta quarta-feira, 29, o forte temporal que atingiu Caxias do Sul provocou danos materiais no estádio Alfredo Jaconi e principalmente no Centro de Formação de Atletas e Cidadãos, o CEFAC, do Esporte Clube Juventude. No Alfredo Jaconi foram registrados danos em alguns pontos do setor de camarotes, em placas de publicidade e na bandeira do mastro principal, que acabou sendo rasgada pela força do vento. Dano contabilizado no temporal do dia anterior ainda. Os maiores prejuízos, no entanto, estão concentrados no CEFAC. As casamatas dos campos 1 e 2 foram praticamente destruídas. O gramado sintético também sofreu avarias em sua estrutura lateral. Além disso, houve quebra de vidros na área administrativa do CT, ocasionando diversos danos internos ao espaço. O temporal também provocou estragos em cercas, portões de acesso, alguns deles arrancados pela força do vento, como no ginásio. Toldos, placas publicitárias, telhados, e resultou na queda de diversas árvores em diferentes pontos do complexo. Felizmente, os danos registrados foram apenas materiais. O clube já realiza o levantamento completo dos prejuízos e trabalha para restabelecer as áreas afetadas o mais breve possível. Então, é uma situação bem complicada, né, Miguel? Inclusive, eu fiz, na minha abertura de jornada, eu acabei citando a questão climática, né, e indagando o nosso ouvinte, o nosso internauta, o que a questão climática teria a ver com o futebol. E na mesma pergunta eu já respondi que ela impacta 100%, né? O futebol não vive numa bolha, né? Ele não está imune a tudo, e a gente está vendo aí todas essas questões, tudo que aconteceu, uma noite pavorosa, né, Miguel? Com granizo, teve o tornado em Giruá, um tornado, sim, foi um tornado lá. Teve a questão aqui em Flores da Cunha, em Bento, aqui em Caxias mesmo, em vários bairros tiveram granizo, aqui na minha residência também teve bastante, queda de postes, enfim, tudo isso impacta, né? Como estava a torcida ontem? Que número? Comparecimento? Tinha quase 3 mil pessoas, 2.600 pessoas, se eu não me engano. Eu achei um bom público para toda a chuva que caiu, né? Eu achei um bom público. Acho que o torcedor do Juventude está engajado. A gente sabe, né, que inclusive com a questão do atleta lesionado que continua em campo, que poderia ser pior com chuva e tal, e o próprio risco dos atletas, é uma coisa que ainda não adianta botar no futebol brasileiro como um todo, né, que o Juventude faz parte de uma elite também, assim como o Caxias está lutando para isso, que é colocar o impedimento automático, mas jogar polo aquático, né? E colocando em risco não só o patrimônio, mas colocando em risco profissionais, em todos, e torcida, né? É aquela história. Às vezes é preciso parar o trem para não descarrilhar, né, o maquinário. Mas não acontece, né? Não tem força política para isso, não tem desejo para isso. Depois, no Brasil, se paga para ver, né? Aí o leite derramado não adianta chorar, né? Depois que caiu a casa, não adianta mais reclamar. E isso tudo porque nós vimos na Copa do Mundo. Nesse ponto eu achei muito certo. Tem um protocolo bem claro lá né? Isso assim como o impedimento é um protocolo da Copa do Mundo automático e outras coisas, boas ou não, mas a questão das ameaças climáticas, né? Era protocolar. Para o jogo, não vai voltar, transfere o jogo. Vou fazer o quê? Porque ontem eu acho que não ia parar de chover mesmo, né? Eles perceberam que não ia parar e não quiseram transferir o jogo. Foi isso. Provavelmente foi isso, exatamente. Como eu falei, tem todas as questões comerciais, de grade de TV, enfim, que a gente sabe como funciona. Mas uma vida de uma pessoa que se machucasse ali, né, cobriria todos esses prejuízos? Claro que aí que tá, né? Então, para eles talvez não, né? Para eles uma vida não vale tanto quanto, né? Para eles eu digo os mercenários do futebol, não são todos. Sim. Não são todos. Sim, claro. Exato. Muito bem, vamos em frente. Vamos para a dupla Grenal. Acabou de Juventude aí, não? Acabou de Juventude. Semana que vem a gente vai falar esperamos já da possível classificação do Juventude, porque ele não joga pela Série B, porque não tem Série B, não tem Série A, não tem Série B, não tem nada, não tem Campeonato Brasileiro esse final de semana. O foco vai ser a Copa do Brasil, vai ser o calendário para a Copa do Brasil.
começa no sábado, tem sábado e domingo, se eu não me engano, os jogos da Copa do Brasil, e o Juventude decide, então, com o Galo Mineiro, na terça-feira, aqui mesmo, no estádio Alfredo Jaconi. Muito bem, estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola, aqui com o Joselito Santos também. Vamos falar aqui da dupla Grenal neste momento, não é? O Grêmio que está se preparando para a Sul-Americana, que vai jogar nesta quinta-feira, né, às 19 horas, vai enfrentar o Bolívar, a partida de volta do play-off, que vale vaga nas oitavas de final da Copa Comebol Sul-Americana, e o Inter está jogando com o Flamengo nesse momento, então você dê seu F5 aí para saber, né, se o resultado do jogo, né? Joselito Santos, então, diga lá, quem vai primeiro, Inter ou Grêmio? Vamos falar do Inter que jogou, né? Terminou há pouco, inclusive, o Internacional até estava vencendo até os 35, salvo engano, e acabou tomando um gol. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa